Águia branca deve em breve aparecer para me elevar à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de ar tão forte, Senhor. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Desespero em meu coração, uma expectativa ungida, um paradoxo irás realizar. Pois um fundo em mim está clamando pela superunção, quando o amor divino e o poder terão supremo controle. Para, Senhor, eleva a sétima montanha, segura-me em tuas asas, em tuas asas tão forte, ó Senhor. Senhor, eleva-me à sétima montanha, pois eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Esperando tua divina promessa, tua resposta à minha fé em tua palavra, pois eu confio, meu eterno absoluto, que terminarás a obra em mim começaste. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de ar tão forte. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Olha além de minhas aflições, há uma perfeita restauração, um novo corpo preparaste pra mim. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão, um novo céu e uma nova terra anseio ver. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em tuas asas de águia tão forte, ó Senhor. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Olha além de minhas aflições, há uma perfeita restauração, um novo corpo preparaste pra mim. Estou cansado desta dimensão de caos e confusão, um novo céu e uma nova terra anseio ver. Senhor, eleva-me à sétima montanha. Segura-me em
Senhor, eleva-me à sétima montanha. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Eu sinto em meu coração, este é meu lugar. Sinto em meu coração, este é meu lugar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. As tormentas da vida vêm, devemos estar prontos para fazer o que Deus nos diz. A palavra nos fortalece quando vem as tormentas da vida. A fé se levantará nas circunstâncias. Quando vem as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm pra provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois na rocha da revelação firme estarás. Deus quer homens valentes, prontos para o combate. Somos guerreiros de Cristo. Quando vem as tormentas da vida, levantem as mãos e adorem, pois Ele te escolheu. Neste dia, quando vem as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm pra provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Deus quer homens valentes, prontos para o combate. Aleluia, somos guerreiros de Cristo. Quando vem as tormentas da vida, levante, pois Ele te escolheu. Por Ele neste dia, quando vem as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm pra provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Quando vem as tormentas da vida, minha âncora
As lutas vêm para provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Firme estará. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode vir as tormentas. Aleluia. Cristo é nossa rocha. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite. Em nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar para os pedidos de oração agora. Vamos convidar aqui o irmão Marlo Teles para vir aqui na frente orar. Nós temos um pedido pela internet. A irmã Vivian Rodrigues pede oração por sua família, por salvação, libertação, sabedoria e fortalecimento para ela. Creio que é um pedido de nós todos nessa noite, né, irmãos? Amém. Oração pela irmã Jaque, por recuperação de sua cirurgia. Esposa Mofauri, né? Fez cirurgia, está em recuperação. Lembramos dela em oração. A irmã Antônia e família agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Giovanni, completado hoje. Deus abençoe o irmão Giovanni, sua família também. Irmão Valdécio e irmã Sara estão agradecidos a Deus pelo nascimento de sua filha Raabe. Nasceu hoje, graças a Deus, veio com saúde perfeita. E eles estão agradecidos às orações da igreja por eles e sua família. Amém? Também a família do irmão Jorge pede oração por sua filha Larissa, que está com dor de cabeça. Irmãos, vamos nesse momento levantar nossas mãos, se você não colocou seu nome no caderno hoje. Mas cremos que o mesmo Deus está aqui do ontem e hoje eternamente. O mesmo que quando o profeta orava, ele estava ali, ele está aqui nesse momento. Vamos orar junto com o irmão Marlo. Pai Celestial, muito obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, Pai. Essa é a palavra que nunca sairá da nossa boca, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai Celestial, temos agradecimentos aqui neste caderno, Pai. A pequena Raabe nasceu. Glória a Deus. Muito obrigado por essa vida, por essa pequena ovelha que surgiu na nossa igreja, Pai. Agora, Pai, rogamos pela pequena Larissa, Pai, que o Senhor venha curá-la, Pai, pois o Senhor sempre é identificado pelas suas características, Pai. E a característica do Senhor, Pai, é o curador, é o bondoso curador, Pai. O curador está aqui, Pai. Te pedimos por esses nomes que estão aqui, Pai, que o Senhor atenda cada necessidade, cada enfermidade, cada pedido, Pai. E eu coloco este culto em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa tomar controle de cada pessoa, de cada jovem, de cada adulto, de cada criança, que o Teu Espírito possa pairar em nossos corações, Pai. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhando para Cristo, pude ver em Sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Para casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos e mudou toda a história. Deu para sua noiva o poder de sua glória. E ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano.
vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Glória a Deus. Trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. E abriu 7 selos e mudou a minha história. Me deu um novo nome e o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe o noivo, olhe o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, venha para a luz, saia dessa escuridão, venha para a luz, aceite a revelação. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus Cristo, o nosso Deus. Nós sabemos que a luz é quando a palavra de Deus está manifestada, é quando ela é luz. E sendo luz, ela pode vir sobre a semente e soltar para fora tudo que a semente tem, que foi ordenado por Deus para ela manifestar. Esse é o grande segredo do Evangelho, que Deus colocou dentro de cada um de nós uma semente desde antes da fundação do mundo. E quando a palavra de Deus é manifestada, e nós vivemos nesse dia em que a palavra está manifestada, é quando esses poderes de Deus são soltos na nossa vida. Então vamos nos colocar de pé e ler a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 15. Lemos o capítulo 13 e agora vamos ler o capítulo 15. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2 e vamos orar e vamos nos assentar e vamos explicar um pouquinho mais da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. É uma preciosa mensagem e a gente aprende muito com ela, especialmente para não cometer erros doutrinários com ela. Muitas vezes um espírito vem no meio da igreja e a pessoa começa a ter certos pensamentos e ela vê aquilo como uma revelação e aquilo entusiasma a alma dela, e se ela não tomar cuidado, ela pode ser facilmente enganada por um vento de doutrina. Por isso, toda a revelação que Deus tem, primeiro, tem que estar na Bíblia. Segundo, tem que vir primeiro a um profeta. Terceiro, tem o tempo certo para aquilo se cumprir. Quarto, tem a maneira certa. E quinto, a pessoa predestinada aonde aquela profecia vai se cumprir. Observando tudo isso, há uma grande probabilidade de não ser enganado. Porque às vezes nós somos enganados por um sentimento, e a gente se torna entusiasmado, e a gente vibra, e a gente salta, e a gente pula. E como aprendemos aqui, a voz do povo não é a voz de Deus. Davi consultou o povo
em vez de consultar ao Senhor através de um profeta, e por causa de sua precipitação, pessoas inocentes morreram, pessoas não autorizadas por Deus a carregar a arca morreram, sinceramente, porque Deus tem uma maneira, Deus tem a pessoa indicada para aquilo. Isso tudo tem que ser analisado. Nós não somos uma empresa que escolhemos as pessoas porque a pessoa fala bem, porque a pessoa é entusiasmada, porque a pessoa é um bom administrador, porque a pessoa é sábia. Não, somos uma igreja, e na igreja pessoas são levantadas divinamente para carregar a obra, para levar a obra. Veja o apóstolo São Pedro, talvez por mim, nunca seria eleito. Era analfabeto, não sabia nem ler. Como é que pode ter um pastor que não sabe ler? Como vai ler a Bíblia? Como vai estudar? Mas na mente de Deus, ele era um pastor para o rebanho, predestinado por Deus, capacitado por Deus, e foi o grande apóstolo que escreveu 2 epístolas tremendas. Ele ditou elas, porque ele tinha um canal que era a revelação da palavra, e Deus vinha a ele e dava a luz da palavra, e ele podia pregar ao povo. Mas não era um critério humano, era um critério divino, sim. Então, homens de Deus. Por isso que quem rejeita um homem que Deus enviou, rejeita o próprio Deus. Aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. E quem rejeita o que eu enviar, a mim me rejeita. Isso é a Bíblia. Muitos receberam anjos e não sabiam que eram anjos, e se meteram em problemas. Sim, essa é a Bíblia, essa é a Escritura. Então, quando a gente pode entrar por esse caminho de temor e de tremor e de respeito, Deus vai nos abençoar. Amém? Fez também, 1 Crônicas 15, fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, olha o que diz a Bíblia, aí agora depois de ele ter cometido um erro, depois de ter morrido um inocente, depois de Deus ter tratado duramente, ele diz assim, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Ele faz um carro de boi novo, uma novidade, um grande movimento. Vamos agora carregar a arca em cima de um carro de boi novo. E Deus cruzou os braços e disse, faz para te ver. Faz. As pessoas pensam que pode mudar as coisas, pensam que pode ter ideias, tudo parece muito bonito, e ali vem ele com um carro de boi novo, e Deus fez o boi tropeçar, e um homem sincero botou a mão na arca, porque ele queria salvar a igreja. E Deus abre uma brecha, porque Deus não muda o seu modo, Deus não muda a sua palavra, Deus não tem 2 ideias, Deus não está aprendendo, Ele é infinito e isso vai até o final. Nós temos apenas que entrar nesse canal. Queremos aprender algo nessa noite. Sim, não estou aqui para achar erro na Bíblia. É uma lição para nós, sim. Veja, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Amém, amados? Escolha divina. Elegeu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Homens levantados por Deus, homens comissionados, que estavam na mente de Deus, que vêm ao mundo para servir a favor daqueles que haverão de ser salvos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos muito de todo o coração por estarmos aqui nessa noite. Eu fico feliz por ver essas pessoas que nenhum demônio, nenhuma doença, nenhum problema, nenhum cansaço os tira da igreja. Todas as semanas, todos os cultos, ninguém os move a não ser o Espírito Santo. E eles sabem a sua posição, sabem seu compromisso e continuamente servem ao Senhor. Obrigado, Pai. Eles têm recebido a luz em seus corações, do seu lugar em Cristo, da sua posição no corpo de Cristo, e eles estão sendo movidos por Deus, cada um fazendo a sua parte, cada junta, cada parte, levando a igreja a conclusão da obra, aquilo que está predestinado. A obra será terminada por um grupo de pessoas chamadas e eleitas e colocadas em posição, em adoção no corpo de Cristo, de acordo com a profecia. Pai, obrigado porque esse propósito que estava na mente de Deus, ele tem que se cumprir. A pessoa predestinada
a pessoa que é eleita. Ó Deus, cada um de nós que estamos em teus pensamentos, nós cumpriremos o propósito para o qual Deus nos levantou. O propósito é maior do que nós. O propósito é maior do que essa vida, maior do que todos os afazeres. Essas pessoas são predestinadas. Há uma carga de amor em seus corações. Eles não podem dormir. E eles só pensam em fazer a vontade de Deus. Vieram ao mundo para ser frutíferos, para dar frutos. Não é o tronco que dá, mas é a vara. E através desses homens e mulheres, a obra é feita. Eles oram, eles participam, eles contribuem, eles adoram, eles pregam, eles convidam. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue sustentando essas almas, porque tu dissesses, quem deixar pai, mãe, filhos, tudo por amor a ti, seria recompensado 100 vezes mais nessa vida. O Senhor disse, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas seriam acrescentadas. Pai, o Senhor disse que ao que vencer, o Senhor faria uma coluna na casa de Deus. Ao que vencer, eu lhe concederei que se alimente da árvore da vida. Ao que vencer, eu concederei que se alimente do maná escondido. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome, e somente sabe o nome aquele que a recebe. Ao que vencer, eu escreverei nele o nome da cidade, a nova Jerusalém. Oh Deus, nós te bendizemos, ó Pai. Cada dia é uma luta, cada dia é uma peleja, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Nós oramos agradecidos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, amados. Muito bem, amados. Eu não estou aqui para achar defeitos em Davi ou achar defeitos em quem quer que seja, apenas para aprender essa lição, né? Então o profeta na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, ele fala algo muito importante. Quando a gente falha tentando fazer o certo, quando a gente falha no poço do dever, tentando fazer aquilo que deveria estar fazendo, então diz o profeta dessa mensagem, Deus não te considera responsável por seus erros. Então nós vamos falhar, todo pai de família erra, toda mãe erra, todo diácono erra, todo pastor erra, nós vamos errar. Veja, ele te considera responsável por seu voluntário. Quando a pessoa sabe que está errada e ela continua a fazer o que está errado, então esse pecado a pessoa deve ele. Mas quando a gente erra tentando fazer o certo, Deus não leva isso em conta. Veja, quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, agora, mas um homem que vai fazer algo e vai errar, ele vai cair, ele vai cometer erros. Então aqui temos Davi, querendo trazer a arca de volta, era uma coisa boa, por 28 anos, o povo não buscou a Deus, não buscou a arca, Saul não tinha interesse nenhum nisso, mas quando Davi foi eleito rei, sua primeira providência foi trazer a arca. Isso agradou a Deus, ele estava tentando fazer algo certo, mas ele falhou. E podemos aprender com isso. Ele vai cometer erros, mas se for real e divinamente chamado, isso é uma coisa muito importante, e a gente deve trabalhar sempre com isso. Lembremos-nos que Deus conhece o coração do homem. Nós não conhecemos. Às vezes a gente peca fazendo comentários, ou às vezes julgando uma pessoa, mas Deus sabe o que tem dentro daquele coração, e Ele escolhe pelo coração. Sim? Veja, graças a Deus por isso. Divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, Ele se levantará outra vez. Veja que Davi pecou, teve um problema seríssimo, mas ele levantou-se outra vez para fazer o que era certo. Isso é maravilhoso. Amém? Ainda no parágrafo 37 e 38 da mensagem, como fui com Moisés, não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitou. Isso é uma coisa importante. Às vezes nós entramos por um caminho de desrespeito aos servos de Deus e a gente pensa que está certo e a gente se meteu foi em problemas. Quando a gente respeita um servo de Deus, nós respeitamos a Deus, como disse Jesus, quem vos recebe a vós, a mim me recebe, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Sim? Ele era um profeta e ele era sobre todos os profetas, ele era realmente mais do que qualquer profeta que eles tinham.
quando sua própria irmã riu dele por se casar com uma moça etíope. Que coisa séria, uma coisa difícil de entender na Bíblia foi isso. Quando Moisés escolhe uma companheira, escolhe uma gentia, e até onde se entende, era uma mulher negra da Etiópia. Miriam criticou Moisés, ela tinha razão. Por que não casou com uma judia? Por que casa com uma etíope? Por que casa com uma mulher de cor? E ela criticou Moisés. Só que ali Deus estava escondendo um grande mistério, que ainda não estava revelado, porém hoje nós entendemos, sendo Moisés um tipo de Cristo, estava casando com uma noiva gentia, um tipo perfeito da Escritura. Ele estava sendo inspirado por Deus, e quando ela resolveu criticar, e aí onde nós cometemos muito problema, a gente tem que estar sempre boca aberta, né? Tem que estar sempre, eu não concordo, mas eu não aceito, mas eu aquilo, mas se aquilo for de Deus, se Deus quer fazer daquela forma, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer com o que é dele. E é onde nós nos metemos em problemas. Mas eu não concordo, é boca aberta, né? Tem que dizer tudo que pensa. Tá bom então. E ela foi falar o que ela pensou, ficou leprosa. E se Moisés não ora por ela, ela teria morrido. Aquilo vinha de Deus, era assunto entre Deus e o seu profeta, entre Deus e o seu escolhido. Eu podia não entender, e é melhor ficar quieto do que comentar alguma coisa. E ela ficou leprosa, era sua irmã. Veja, temos que aprender coisas com isso. Sim? Quando sua própria irmã riu dele por se casar com uma moça etíope, ele o chamou juntos e ele disse, não temes a Deus? Disse, lembra da irmã Meda? A história que o profeta contou para nós. Deus chamou ela à responsabilidade. Porque ali estava William Branham, um profeta como Moisés. E para provar que era um profeta como Moisés, um homem que estava repetindo a Escritura outra vez, ele estava realmente conectado com todos esses tipos na Bíblia. Um dia o menino José fez uma traquinagem lá, e ela andava muito nervosa, porque o profeta vivia viajando, e quando chegava em casa pegava a vara, ia pescar, e ela tinha que ser pai e mãe, e o José cometeu uma traquinagem. Você sabe, o homem que passa muito tempo fora de casa é mais tolerante com os filhos, é mais tolerante com tudo, porque ele passa muito tempo fora, ele tem que compensar de alguma forma. Ele é mais paciente, ele é mais tranquilo, ele não... E ela estava nervosa, e o José fez uma traquinagem e correu para o profeta, como que pedindo abrigo para o profeta. Ela falou, se você estivesse mais em casa, ele não estaria assim. Virou as costas e bateu a porta e foi para o quarto. E uma Umbanda compreendia todo esse nervosismo. Ela sabia que ela não fez aquilo de propósito. A Umbanda conhecia o coração dela, sabia quem ela era. E ela estava nervosa, criando os filhos. Ele estava viajando. Ele foi lá fora lavar o carro. E nisso o Espírito Santo disse a ele, vai lá e leia para ela a experiência entre Miriam e Moisés. Mas, Senhor, ela não fez de propósito. Ela estava nervosa. Vai lá e leia para ela o que ela fez. Veja como a gente pode entrar em problemas. Quando mexe num homem que carrega a unção, o ofício que ele carrega, onde muitas pessoas acabam cancerosas, morrem cedo, acabam com problemas dentro de casa e não sabem nem por quê. Resultado, ela contraiu um cisto dentro do ovário, do tamanho de uma laranja. E se Deus não entra em cena, ela teria morrido por causa de uma expressão dela que qualquer homem iria entender. Não, mas está nervosa, eu sei que ela está. Coitada, tem sido pai e mãe para essas crianças, eu vivo viajando. Mas Deus não deixou aquilo passar. Que lição temos aqui? Que experiência nós carregamos? Podemos aprender em respeitar seus profetas, respeitar seus servos. Agora, eu creio que isso aconteceu na vida do profeta para identificar que ali estava um profeta igual Moisés. Deus estava identificando o seu servo e conectando ele com uma experiência na Escritura. Glória a Deus por isso. Amém? Pode dizer amém para isso, amados? Olha, é um culto de ensinamento, não estou evangelizando, sim? Veja, não temos a Deus, disse, se entre vós há um que seja espiritual ou profeta, eu a ele falarei em visões e me farei conhecer a ele em sonhos. Mas não é assim com Moisés, boca a boca falo com ele. Não temos a Deus? Vê isto,
Não é uma boa coisa pisar no povo de Deus. Você ofende a ele quando faz isso. Deus tinha comissionado a Moisés. Os fracassos não significavam nada. Deus conhecia o coração dele. Como Deus conhece o nosso coração. Amém? Voltemos a nossa leitura um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos lembrar 1 Crônicas 13. Então Davi recebeu uma inspiração no coração. Ele se sentiu muito movido. E ele queria trazer a arca para o meio do povo. E ele pensou em levar a arca para Belém. Belém era a cidade de Davi. Então ele toma conselho com os capitães, líderes, generais e coronéis e todos esses homens grandes. E ele pergunta ao povo e todo mundo concorda, todo mundo entra numa unidade. Então chama os cantores e todo mundo alegre, todo mundo feliz e com muita alegria. Ele então prepara um carro de boi novo, põe a arca em cima e o povo estava feliz porque a arca estava voltando. Lá no meio da jornada o boi tropeça, a arca escorrega e um homem bota a mão na arca, um homem sincero que queria salvar a igreja porque a arca estava caindo. E quando ele põe a mão na arca, Deus abre uma brecha nele. Quantas lições temos aqui? Primeiro, a voz do povo não é a voz de Deus. A gente ouve muito, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Por toda a jornada da Bíblia, vemos que sempre que o povo desejou algo, na maior parte das vezes estava errado. Sim. Segundo, a arca não deveria ser colocada num carro de boi. Essa não era a maneira de Deus. Terceiro, somente homens chamados por Deus da tribo de Levi podiam encostar a mão na arca. Quarta coisa, a arca nunca deveria ir para Belém e sim para Jerusalém. Muito bem. Então você pode ter uma inspiração e o conselho que dou nessa noite é: primeiro consulte a mensagem e veja se o profeta tocou no assunto. Porque se não tocou no assunto, é melhor deixar de lado, porque Deus só vai sustentar sua palavra que vem através de um profeta. Podemos dizer amém para isso, né? Então vamos ao capítulo 15 mais uma vez. Então, verso 2, disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus. Ele finalmente entende que Deus tinha uma maneira, e não duas maneiras, não três maneiras, só tinha uma maneira de carregar a arca, e era através de levitas da tribo de Levi. Sim? Então veja, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Então era uma escolha de Deus. Lembre-se que houve uma disputa no meio de Israel. Então Deus mandou que pegassem 12 varas e colocassem aquelas varas atrás da tenda. E Deus então iria se revelar através das varas qual das tribos seria uma escolhida. Então colocaram as 12 varas atrás da tenda. E quando Moisés entrou no dia seguinte lá para ver as varas, apenas uma vara havia reverdecido e dado frutos, e foi a vara de Arão, e com isso a peleja terminou, e sabiam então que a Levi, a tribo de Arão, era a tribo escolhida. Ponto final. Sim? Então foram eleitos para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi juntou a todo Israel em Jerusalém. Veja, agora ele já está corretamente instruído, já não é mais Belém, já é Jerusalém, aonde a arca deve ser carregada, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar em que lhe tinha preparado. E Davi juntou os filhos de Arão, agora não mais coronéis, não mais generais, filho de Arão, os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos, 120. Aí vai sucessivamente, tá? Vamos agora ao verso 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Então vamos recapitular. Primeiro, tem que estar na Bíblia em algum lugar. Segundo, a luz daquela escritura virá a um profeta. Terceiro, tem a estação certa. O tempo em que aquilo será feito. Quando Deus apontou. Por exemplo, bem fácil de entender, Deus dividiu a história da igreja em sete igrejas, foram 7 períodos, foram 7 eras, para cada era houve um mensageiro, houve um tempo apontado e um lugar onde aquilo tinha que acontecer. Não tem como fazer diferente.
certo? Depois veio a maneira certa, né? Então tinha que ser no tempo apontado e tinha que ser a maneira. Nesse caso aqui, a maneira eram os levitas. Não tem como mudar. Nenhuma outra tribo podia fazer isso. Davi, por mais que ele era rei, por mais que ele era da tribo de Judá, por mais que dali veio tantas coisas boas, mas a tribo de Judá não foi escolhida para carregar a arca. Aprendeu isso, aprendeu muita coisa. Porque muita gente às vezes invade a plataforma e quer fazer coisas que Deus não mandou que ele fizesse. E se mete em problemas. Eu já vi muitos homens começarem igrejas e depois terminarem a igreja e depois começa de novo e por fim entrega para os outros, porque nunca foi chamado para isso, nunca foi realmente eleito para aquilo, não tem qualificação para isso. Porque isso são escolhas divinas. Muito bem. Verso 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Então Deus tem uma maneira. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Essa era a maneira. A arca tinha uns varais, e seguravam esses varais do lado do coração. Cada sacerdote carregava isso sobre o coração. Havia umas varas. Essa era uma ordenança. E Deus não muda seus modos, não muda sua maneira. Deus não muda seus desejos. Deus não muda nada. Sim, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores. Então agora entram os músicos, né? Com instrumentos músicos, com alaúdes e harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Veja, ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e os filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Benes, Jaaziel e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, Maazéias e Benaia com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miquméias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias com harpas sobre o semite para esforçar o tom. Então veja, havia um grupo de apoio de músicos e cantores para ajudar a igreja no louvor. Isso é fundamento bíblico. Nem sempre a igreja dá conta de cantar, mas havia um grupo de homens ali treinados, veja. E havia até um com capacidade de treinar outros, veja. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto e ensinava-os a entoá-los porque era entendido. Havia até um maestro para ensinar o povo a cantar. Veja que igreja avivada. Era o trabalho dos levitas, era o trabalho dos cantores, grupo de apoio, músicos. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias e Josafá e Netanel e Amasaí, e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros, e Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Que coisa maravilhosa é o período de cântico na igreja, sabendo que a arca está sendo carregada naquele culto,
a palavra será pregada, a palavra será carregada, e há um grupo de sacerdotes na igreja que estão louvando a Deus, enquanto há aquela preparação para que Deus possa descer debaixo de inspiração e envolver a igreja com todo o espírito da ressurreição de Jesus Cristo e abençoar toda a igreja, porque entendeu que nós estamos levando a arca com alegria diante do Senhor. Amém! Amém. Glória a Deus. Quando você entende isso, Deus vai te abençoar enquanto você ouvir a palavra, porque você sabe que está carregando a arca, você está adorando e sacrificando. Amém? E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou em seu coração. Aqui temos uma outra grande lição de uma mulher muito fina e cheia de etiqueta, que não estava lá no avivamento, estava em casa, no palácio, olhando pela cortina, e enquanto a igreja adorava, ela estava ridicularizando em seu coração o movimento do Espírito Santo. Se você vê alguém com alegria na igreja saltando e pulando, é melhor você pular junto, do que ficar criticando e ficar censurando, porque aquela pessoa está carregando a arca com alegria, está sacrificando diante de Deus. E a Bíblia conta uma história que essa mulher ficou estéril por causa dessa atitude ridícula de menosprezar um servo que estava contente na presença de Deus. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e a cada um um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Eles não despediam a igreja sem comer depois de um culto. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Queremos realmente ser abençoados. Muito bem, amados. Então, na mensagem, fazendo para Deus uma obra fora de sua vontade, eu vou assim saltar alguns parágrafos, entrar mais naquilo que posso extrair uma pequena lição. No parágrafo 154, às vezes começa um certo movimento em algum tipo de igreja, e aquela pessoa começa a pregar alguma coisa que não é normal que alguém esteja pregando. Logo ele quer fazer um movimento, logo ele acha que já tem uma mensagem especial, e junta-se ao redor dele já um monte de curiosos que pensam que aquilo está agora sendo um novo movimento do Espírito Santo. Então temos gente aí que crê que já está no milênio, outros que creem que os mortos já ressuscitaram, e outros para isso e outros para aquilo, movimentos tomando a mensagem e achando que tem uma grande revelação. E você vai perceber, não passa de coisas intelectuais. Porque esses grandes movimentos que tentam fazer coisas novas não podem apontar na Bíblia aquilo que eles estão falando. Porque cada avivamento do Espírito Santo tem que primeiro estar na Bíblia em algum lugar. Tem que vir ao profeta. Tem a estação certa. E aquilo tem a maneira certa. E aquilo terá a pessoa certa. Grava isso. Às vezes queremos começar o movimento e achar que nós temos tudo e aquilo vai dar uma grande explosão. Aí passam 10, 15 anos e o grupo vê que não chegou a lugar nenhum. E as pessoas começam a perder o ânimo e vão embora porque aquilo não levou a lugar nenhum. Uma das grandes alegrias que tem na minha vida, foi que em 2002, quando começamos a pregar, que Apocalipse 10 já tinha se cumprido. Depois seguimos pregando a mensagem a respeito da abertura da palavra. E hoje tem muitas pessoas pregando isso no Brasil. E graças a Deus eu não fui o responsável. Os homens leram na própria mensagem e foi vindicado pelo profeta que o que nós estávamos pregando estava na mensagem. Porque se fosse coisa de um homem, acabaria aí. Já se passaram quantos anos? E a coisa tem crescido mais do que isso, porque não foi uma coisa que eu inventei. Isso estava na mensagem.
Se eu fui o primeiro que enxerguei, não me torna maior. A grande glória é que as pessoas leram a mensagem. Não, mas ele está certo, porque está aqui dentro. Isso não vai morrer, porque foi uma obra do Espírito Santo e que estava vindicado pela própria mensagem. Não pelas pessoas que creram, não, mas pela própria mensagem, porque primeiro tem que vir a um profeta. Esses que pregam certas doutrinas não tem como sustentar, porque é uma revelação particular e só eles entendem aquilo. Mas quando aquilo é de Deus, tem que estar na mensagem. E Deus vai nos juntar ao redor da mensagem. E aquilo será vivificado pelo Espírito Santo e vai se transformar em vida vivida. Cada revelação de Deus tem que se transformar em vida prática, porque quando é uma revelação, aquilo vive sozinho em nosso coração, é o que ensina o profeta. Por isso, o novo nascimento, não me leve a mal, sou seu irmão e te amo. Não é saber que Deus é uma pessoa só. Os judeus sabem disso há muito tempo. E nem cristãos eles são. Você nunca pregará a um judeu que Deus é 3 pessoas. Nunca. Eles não sabem que é Jesus Cristo, mas eles não creem em 3 pessoas. Só creem sabem que o Messias será Deus em carne humana. Ponto final. Para saber que o nome de Deus é o Senhor Jesus, também não precisa de revelação, basta só ler a Bíblia. Para saber que o batismo em nome de Jesus, basta só ler a Bíblia. Nós aceitamos o catolicismo sem examinar a Bíblia, mas uma vez que lemos o livro de Atos, já está no livro de Atos que nenhuma pessoa foi batizada em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, a não ser em nome do Senhor Jesus. Agora, quando Jesus vem a você e te revela a palavra do dia, mostra Jesus em carne humana hoje, sem que você se embarace, é isso que te dá o novo nascimento. A revelação pessoal de quem Jesus Cristo é nesse dia. A palavra manifestada. Jesus Cristo outra vez, através da sua igreja, fazendo as mesmas obras que ele fez há 2000 anos atrás. Isso muda a sua vida. Amém? Agora veja, muito bem. Parágrafo 154. Não importa quem nós pensamos que está certo. Deus sabe quem é melhor qualificado, porque Ele conhece o coração do homem. É claro que quando ele pregou isso, ele estava tentando fazer a igreja entender que ele não era Elias porque ele quis ser Elias. Ele não fez nenhum curso para ser Elias. Ele não foi em nenhuma escola para ser Elias. Ele nasceu Elias porque Deus queria que ele fosse Elias. Ele é o 7º anjo porque Deus o escolheu para ser o 7º anjo. Isso é escolha de Deus. Ele mesmo não queria. Mas ele foi uma escolha de Deus. Ponto final. Se isso foi para ele, também é para cada um de nós. Para cada um de nós. Isso é a verdade. Sim. Tampouco reavivamento, essas coisas ocorrem no tempo em que pensamos que deveria ocorrer. Quanta gente já saiu com mensagens, no meio dessa mensagem do profeta, dizendo que tinha algo novo, porque agora temos a revelação certa. Irmão, muitas dessa gente já se perdeu, já morreu. Havia aqui um grupo no nosso meio, há muitos anos atrás, que sempre tinha uma coisinha diferente do pastor, e sempre tinha um jeito diferente de querer controlar a igreja, e assim por diante. Deus sempre atende o desejo da pessoa. E quando não puderam respeitar o que Deus estava fazendo, Deus envia a operação do erro para crer numa mentira. Aquele que me expulsou, me jogou para fora da igreja, a mulher dele me pegou pelo colarinho, me jogou para fora da igreja, ela morreu no hospital abandonada pela família, pagando dízimos para o Edir Macedo. Ele caiu numa doutrina que cria que William Souto Santiago era a pessoa de Jesus Cristo na terra. Ele e aqueles que ele liderou, eram 4, todos caíram nessa doutrina. William Souto Santiago morreu. E agora? Onde é que está o seu líder? Quando não creem na verdade, Deus envia um espírito para crer numa mentira. E eles estão até hoje nessa mentira e são selados com a marca da besta, porque a alma que pecar, essa morrerá. Tinha um que me condenava, porque eu botava foto de Jesus na igreja, foto do profeta. Então ele falou assim, então por que não bota uma pombinha, por que não bota um leão, por que não bota essas coisas da Bíblia? E sempre me criticava, porque a gente às vezes via alguns vídeos do encontro.
deixou nossa igreja, foi para essa igreja e andava carregando uma televisão de casa em casa para assistir o William Souto Santiago. Deus envia o espírito de mentira para crer na mentira. Porque a pessoa pode ter uma inspiração e se ela não conectar aquilo com a mensagem, ela vai entrar num problema. E aquilo tem que estar alinhado de Gênesis, Apocalipse, assim por diante. Veja, nós pensamos, este é o tempo agora mesmo, glória a Deus. Eu noto nas nossas sedes locais e coisas tais dos homens de negócio, eles começam a dizer, olha, virá logo, aleluia, um grande revivamento. Não sejam enganados, diz o profeta. Não sejam enganados. Ele já veio, no tempo dele. Esse avivamento nosso vem pela palavra. O pentecostal já passou. Tivemos aquele movimento com o pastor Valdemar, amém. Mas ele é um evangelista, ele não é pastor local. Como evangelista, ele tem que ter esses dons. Mas isso não é o movimento do Espírito para todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nosso avivamento vem pela palavra. Ele é um evangelista, lá nas campanhas de tenda, tem grande sucesso, cegos já foram curados, surdos já ouviram. Mas aqui no nosso meio, agora é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, conectando a igreja com o sobrenatural da mensagem, porque o poder para transformar está na mensagem. Senão nós vamos andar para trás. Porque se aquele movimento tivesse trazido fé para o rapto, por que não houve o arrebatamento lá atrás? Foi necessário vir a abertura da palavra, porque Deus tinha algo a mais para a igreja. Deus tinha que trazer a fé para o rapto através da pregação da palavra. Pode dizer amém para isso? Ele é meu amigo, deve estar me ouvindo agora, ele sabe que eu creio dessa forma. Deus nos visitou, tivemos cura de câncer, tantas coisas. Porém, Deus nos visita numa hora inesperada, de maneira inesperada, e visita da forma inesperada. Mas Ele faz isso. O bom é que a gente aceita e não critica, né? Essa semana, falando com uma irmã, falei, irmão, eu fui curada de câncer naquele culto. Minha família não sabia, mas eu não podia mais nem levantar o braço, ela estava com 70 anos, eu tinha medo de operar. Hoje eu posso fazer todas as coisas porque fui liberta pelo poder do Espírito Santo. Nós temos testemunhos do poder do Espírito Santo. Agora, nosso avivamento hoje é através da palavra, sim? Veja, ele já veio e fizeram-lhe o que desejaram. Deus mandou o seu profeta, pregou a palavra e foi rejeitado. Estão vendo? Porém, eles acham que há um reavivamento. Está ocorrendo? Não. Está terminado e morto acabou. Profeta, botando nós no lugar. Às vezes temos movimentos se levantando e o fulano sai daqui, o outro sai de lá, o outro tem uma luz. Passam-se os anos e vai embaraçar a linha e quem foi atrás dele mostrou como ignorante e insensato era. Aí depois dá com os burros na água. Faz um monte de elogio. Tá, deixa passar o tempo. Aí começa a ver que é coisa puramente mental, não tem Bíblia, não tem base para aquilo ali e Deus não sustenta aquilo. Veja, não esqueça isso, põe isso no seu coração. Deus começou com pastores em Gênesis e vai terminar com pastores. Às vezes eu vejo certas pessoas, grandes pregadores, eu pergunto, em qual dos 5 ofícios eles se encontram? Profeta só tem um, já foi embora o William Branham. Apóstolo tem que ser um enviado. Quem é que está enviando? Pastores têm que ter rebanho. Evangelista tem que ganhar almas. O mestre é para a igreja local. Então, pastores começaram, pastores vão terminar. Pastores, foi aos pastores que o anjo veio quando o cordeiro estava na terra. É verdade? Amém? Abel era um pastor. Todos esses homens, pastores de rebanho. Inclusive é o ministério que mais será honrado na eternidade, porque é o ministério que mais serve por mais tempo. O profeta pregou a Bíblia e foi embora. Quem está pastoreando?
Quem tem que manter o povo equilibrado? Quem tem que pregar a doutrina? Quem tem que ensinar a igreja? Quem tem que conectar os cabos? Ele pregou e foi embora. Agora ficaram os pastores comissionados por Deus para poder ensinar o rebanho, posicioná-los e trazer a fé para o rapto. Essa aqui é a verdade da Bíblia. Sim? Então veja. Está terminado e morto, acabou. Note, este é o tempo de preparação das lâmpadas. Saindo e entrando, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Essa semana um casal estava no quarto comentando sobre a Bíblia, sobre a mensagem, e de repente começaram a falar a respeito de Abraão e Sara, e Abraão recebeu a promessa, e logo ele descansou, um olhou para o outro, e o Espírito Santo atingiu os dois, e Deus lhe disse, a hora é para descansar, porque a promessa já foi feita. A semente real de Abraão está esperando pela transformação, porque ante a aparição do anjo, a queima de Sodoma, só tem uma coisa, a transformação de Abraão e Sara. O que eu estou esperando? Serei transformado. O que tenho que ter é fé nessa mensagem, crer nela e descansar. Se eu entrei no sábado, estou descansando. Não estou batendo a cabeça aqui e ali. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o que há em meu coração foi a revelação da palavra. E sei que isso é a mensagem do profeta. Sim. Note aqui o nosso texto, note Davi, rei de Israel. Então veja, um grande homem, não era uma pessoa qualquer. Era um líder da nação. O chefe político da nação. Mas mesmo porque ele era grande, mas a palavra não vinha a ele, vinha ao humilde servo Natã, que era o veículo para o qual Deus tinha que se revelar. Quantos podem dizer amém para isso? Aprendeu isso, aprendeu muita coisa. Todo o nosso esforço é levar você a tomar essas mensagens, debruçar-se em cima dela e estudá-las. Por que pessoas são enganadas? Porque simplesmente não estudam. A ordenança é, pega o livro e engole. Essa é a ordenança. Pega uma pessoa que estuda, que lê, debaixo da unção, o poder vivificador vem sobre ela, o Espírito Santo lhe dá a luz, vê se você vai enganá-la. Mateus 24, verso 24, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Vivemos no mundo, me ouça, vivemos no mundo, especialmente na igreja, onde as duas sementes parecem que são iguais. Mas conviva com elas e comece a conversar e você vai perceber que a revelação deles não está correta. Vem para a igreja, creem no profeta e tudo mais, mas quando você conversa com eles, você percebe que não tem luz da palavra. Em algum lugar, você percebe que está lendo intelectualmente. Pode dizer amém para isso? O homem espiritual entende bem tudo. E ele de ninguém é discernido. O homem natural não, mas o espiritual entende bem tudo. Essa é a Bíblia. Sim? Veja. Ele foi o que recebeu a revelação de trazer a arca de Deus de volta ao seu lugar. Que eles nunca a consultaram nos dias de Saul, porque Saul tinha apostatado. Apostatar significa abandonar a fé. Saul foi rei 28 anos e você não vai ver ele trazer a arca, porque ele era um apóstata. O que é um apóstata? É um que não vive mais debaixo do temor de Deus. Ele age com seus próprios pensamentos, com a sua própria maneira, e ele não se conduz mais pelo temor do Senhor. Ele não tem mais a sabedoria verdadeira, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que Deus diz sobre tal coisa. Sim. Deste modo, eles nunca consultaram a arca de modo algum. O pacto, nos dias de Saul, porque ele tinha apostatado e se afastado de Deus. Assim, Davi, rapidamente, com inspiração, ele estava certo em trazer a arca, porém ele tinha que ter consultado o profeta de como fazer isso. Agora note isso, eu vou usar uma expressão do profeta, tá? É um texto muito traiçoeiro. Traiçoeiro porque a gente precisa da luz de um profeta para poder entendê-lo.
Eu nunca me atreveria a pregar dessa maneira se não tivesse visto o profeta pregar. Se você não o entender corretamente, e eu sinto que a hora está vindo quando devíamos ser homens ao invés de bebês. Já está na hora dessa igreja ser uma igreja que seja pessoas entendidas da palavra, do que bebês que são levados por emoções. Veja, devíamos ter sólido mantimento ao invés de leite. Nota, Davi, rei de Israel, o rei tinha sido recentemente ungido rei, o eleito rei, Samuel o ungiu pela vontade de Deus, e ele era absolutamente o rei escolhido por Deus, não há dúvida quanto a isso. E aqui está ele, e inspiração veio a ele, e foi revelado a Davi. E ele recebeu a revelação, ninguém mais tinha dito coisa alguma acerca disso. Ele disse, vamos e busquemos a arca, porque essa é a vontade de Deus. Que tenhamos a arca aqui conosco e que consultemos a Deus por meio desta arca. Uma coisa muito, muito nobre, você não acha? Agora lembre-se, porém, ele sendo rei e recebeu a revelação e ele ultrapassou o seu lugar. Como um rei, ele não podia ter entrado nesse campo. Não era campo dele. Era campo de um profeta. Tinha que vir ao profeta. Tinha que estar na Bíblia. Tinha que ser das pessoas certas. Tinha que ser a estação certa. Tinha que ter a maneira certa. Vê como podemos muitas vezes entrar num problema sem saber? E eles estavam saltando e pulando e gritando. Mas se aquilo não está com respeito à mensagem, aquilo não é a vontade de Deus. Não importa quantos saltos estejam dando. Sim? Lembre-se, havia um profeta na terra chamado Natã, e ele era o que tinha sido ordenado para receber a revelação. Que coisa, né? Quanto aprendemos com Deus, né? Coisa boa ter um profeta. Coisa boa é se render a um profeta. Não um teólogo, nós não estamos seguindo um livro de teologia, mas é um profeta vindicado por Deus. Esse é o canal que Deus tem. Se há qualquer coisa para ser falada, ele disse, o Senhor não faz coisa alguma até que se revele a seus servos, os profetas. Mas veja, Davi, sendo rei, com a unção sobre si. Agora, isso é a Escritura? A unção sobre ele, e recebeu a verdadeira revelação, mas estava errado. Porque Natã era o profeta daquela era, e a revelação nunca veio a Natã, e quando a revelação veio a Davi, ele nem sequer consultou a Natã acerca dela. Ele simplesmente foi em frente, fazendo o que queria fazer. Deixa eu botar isso em outras palavras. Se fosse a hora para a arca ser movimentada, se fosse a hora, o momento exato para trazer um avivamento sobre o povo, para que Deus pudesse se movimentar no meio do povo, a revelação viria primeiro ao profeta, não a outra pessoa. É por isso que muitas vezes um pastor não pode se mover por esse ou aquela opinião. Se ele tem certeza de que ele é um homem chamado por Deus, ele vai ter que ouvir de Deus. Porque, irmão, onde há muitas cabeças, há muitas opiniões. Pastor, tem que fazer isso. Pastor, tem que fazer aquilo. Pastor, o que o senhor acha disso? Tá tudo bem, irmão. Vamos orar. Vamos esperar um pouco em Deus. Eu me lembro que havia aqui uma pressão em cima de mim. Uma pressão. Por 2 anos. A gente não conseguia guardar dinheiro. E aqui tudo mato. Isso aqui caindo aos pedaços. E gente na porta da igreja querendo pressionar o pastor e fazer reunião contra o pastor. Eu falei, eu só vou me mover quando Deus me mandar. Não importa o que vocês me digam, o que vocês me façam, eu vou esperar até que Deus me dê uma liderança. E esses hoje nem estão mais aqui dentro. Alguns deles nem esperaram a igreja ficar prontas. Foram embora antes. E se eu me movesse pela opinião dos outros? Deus foi segurando, até que vindicou às 11h11 do mês 11 do dia de novembro,
e fizemos a festa. Olha o que Deus tem feito por nós. E se nos apressássemos? E se eu trouxesse o povo aquele barracão velho, ele pegasse fogo e morresse gente? Por isso um pastor precisa ter convicção de que Deus está lhe dando a direção. Do contrário, ele vai se meter em problemas em ficar agradando a todo mundo. Porque um tem uma opinião, o outro tem uma opinião, e você faz o quê? Você tem que orar: Senhor, dirige o pastor, ajuda ele, levanta a mão por ele, e Deus vai dar a ele o que a igreja está precisando, na hora certa, no tempo certo. Aí Deus veio ao meu coração, eu fui ler na Bíblia, de que o templo foi colocado a pedra fundamental no primeiro dia do segundo mês. Lendo a Bíblia: Senhor, o que eu faço? Que leitura eu vou fazer? Aí você vai ler na Bíblia, de acordo com a Escritura, o primeiro dia do segundo mês, para nós hoje, é o dia 1º de maio. Fizemos o culto no dia 1º de maio, não tínhamos um tostão no bolso, ganhamos emprestado areia, ganhamos emprestado a bitoneira, e desde então não faltou nada para chegarmos até aqui. E temos esse templo maravilhoso, o outro já está com a parte bruta toda pronta, e Deus vai nos dar graça, e nós vamos terminar a construção. Se eu fosse contar um pouco das bênçãos, nós tínhamos que fazer ali, concretar umas vigas ali, e dava mais ou menos uns 4.000 e poucos reais de concreto. Foi isso, Carlos? Mais ou menos isso, não foi isso? E nós não tínhamos o dinheiro para concretar as vigas. E eu tinha um convite para ir a São Paulo, pregar numa certa igreja lá, e uns irmãos muito amorosos que nos amam, estão sempre em contato conosco aqui pela internet. Aí fizemos os cultos e tal, e quando nós viemos embora, uma irmã lá chamou a irmã Raquel, você estava junto? Chamou a irmã Raquel e colocaram no bolso dela umas ofertas para a construção. Foi mais ou menos assim, né? A família se juntou e botou no bolso dela as ofertas. No meio do caminho, a gente vinha conversando sobre concreto, que precisávamos arrumar dinheiro, mais ou menos uns 4.000 e pouco. A Raquel perguntou: quando é que vocês precisam? Eu tenho aqui uns cheques no bolso. Ela foi tirar o cheque, fomos contar, era exatamente o dinheiro que precisava para pagar, para botar aquelas vigas lá. E vocês sabem, e nós vamos contar muitas histórias de ver Deus se movimentando. O que eu estou dizendo é que Deus tem o tempo certo, a hora certa, a pessoa certa, e vai ser da maneira dele. Não da minha maneira, vai ser da maneira de Deus. O que Deus quer é que nós reconheçamos a Ele. Pode dizer amém para isso? Glória a Deus, amém. Mas diga para as pessoas não se iludirem, é só isopor e gesso. É tudo coisa de pobre, eucalipto, isopor e gesso. Mas se não fosse o Roberval, se não fosse o Marlon, se não fosse o Bruno, não estaria tão enfeitado. Deus deu graça para essa gente da criatividade e ficou tudo tão bonito, né? Mas Deus tem a pessoa certa. O Roberval todo doente, e tinha dias que vinha para cá de noite e fazia com a maior boa vontade. Tudo está aí muito bonito, graças a esses homens. Deus tem a maneira certa, Deus tem tudo certo. E nós agradecemos a Deus por isso, não é verdade? Então agora nós também precisamos saber que se aquele que começou vai terminar. Né? Sem contar a administração, sem contar as irmãs, que todas as noites, foram 18 semanas eu acho, né? 18 semanas de noite. Todas as noites era um jantar da mais alta qualidade. Os homens comiam, nós fazíamos um culto toda noite, e aquilo nos juntou tanto, né? Nos uniu. Isso tudo é maravilhoso, porque Deus tem tudo planejado, né? Nós somos aquela igreja do Salmo 1, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Deus deu até um ribeiro para nós. Está aqui do lado um ribeiro, plantado junto ao ribeiro. Esses somos nós. Essa é a nossa igreja, esse é o nosso tabernáculo. Essas são as nossas bênçãos. Amém? Graças a Deus. Então veja, havia um profeta. Mas veja, Davi sendo rei com unção sobre si. Agora veja, porque Natã era o profeta daquela era. Então vamos recapitular. Se Deus tinha que trazer a arca debaixo de um avivamento, Deus não iria saltar por cima do profeta e vir a um rei
por mais importante que ele fosse, se fosse escolha de Deus, Deus não ia quebrar a sua palavra. Pode dizer amém para isso? Dá para entender isso maravilhoso? Porque a gente pensa que a gente pode fazer qualquer coisa e Deus tem que abençoar. Ele não vai abençoar. Ele não vai passar por cima do seu sistema. É como um homem pensar que, com todo respeito, não estou dando direta para ninguém, sou seu irmão, tá? É igual uma família. Você acha que Deus vai passar por cima do chefe da família e vai a irmã dirigir a ela o que ela tem que fazer? Deus vai ao cabeça, que é o marido. Ele é o chefe da casa. Ele é que tem a imagem de Deus. Ele é o homem que Deus vai levantar para trazer aquela liderança. Mas alguns frouxos, mas minha mulher disse que tem que ser assim. Problema seu então. Depois tem uma fama de ser tocado pela mulher. Deus vem ao cabeça. Deus vem ao pastor da igreja. Deus vem ao profeta. Deus vem ao homem chamado por Deus. Pode dizer amém para isso, amados? Nós somos uma família, tá? Meu nome é Júlio César e eu te amo. Porque Natã era o profeta daquela era e a revelação nunca veio a Natã. Isso aqui eu achei tremendo. Achei tremendo isso. Deixa eu repetir de novo. Se fosse a hora que Deus quisesse que a arca fosse levada, e se fosse a hora para mover o povo num avivamento, Deus teria vindo ao profeta. Porque aquele era o canal de Deus. Davi atravessou. E começou a fazer o movimento. Tá bom então, vamos ver no que vai dar. Aí é onde as pessoas entram em problemas. Glória a Deus por isso, amados. Eu agradeço de todo o coração. Todas as vezes que Deus nos movimentou para alguma festa na igreja, alguma coisa sobrenatural, vocês obedeceram o pastor e Deus vindicou depois. Estava conversando com o irmão Carlos na última vez, eu estava com medo de fazer a reunião, com medo. Não tinha dinheiro em caixa. Deus foi suprindo tanto que tivemos que congelar comida, de tanto que sobrou. E agora não vai ser diferente. Deus vai nos dar a graça mais uma vez e nós veremos a operação do Espírito Santo no meio da igreja mais uma vez. É porque Deus, é quando Ele quer que as coisas aconteçam. Sem vaidade, sem pretensão, Deus vai nos dando graça. Ele nem sequer consultou a Natã acerca dele. Ele simplesmente foi em frente fazendo o que queria fazer. Olha como a gente pode se enganar. O fulano pensa que pode fazer o que ele quer e ele entra em problemas porque aquilo não veio da maneira certa. Porém, note, quando Davi consultou aqui no capítulo 13, mas ele consultou os capitães dos milhares e dos centos de volta à sua congregação, está vendo agora? Vocês não acham, Davi perguntando, né? Vocês não acham que deviam fazer? Agora diz o profeta, não é isso. Ele estava tentando fazer um serviço para Deus, mas ele não foi ordenado para fazê-lo. Com todo respeito, né? Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas que tal se ficar sofrendo pressão através de bilhetinho e parágrafo de mensagem para me dizer o que eu tenho que pregar? Você imaginou? Irmã, eu tinha aqui uma irmã na igreja, que ela vinha com uma cartinha, e ela botava assim, 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, como se ela estivesse de madrugada orando, e ela vinha com os textos, botava na mesa do pastor, para inspirar o pastor. Hoje nem está mais no nosso meio, nem crê mais no que nós cremos. Que tal se você ter que seguir um negócio como esse? Aí ela se sentiria orgulhosa do pastor ter pregado o texto que ela mandou pregar. Que igreja nós seríamos? Que igreja nós seríamos? Que igreja nós seríamos? Vocês têm que orar por mim. Senhor, inspira o pastor. Ele não sabe o que eu preciso, mas tu sabes o que eu preciso. Põe a palavra na boca dele. Você já imaginou 100 pessoas orando, 200 pessoas orando? Que congregação abençoada. Como Deus vai abençoar. Como apareceram curas aqui no nosso meio recentemente. A mulher veio lá, a mãe da Priscila veio lá de Minas Gerais. Com uma doença numa glândula. Que ela teve não sei como é que diz. Deu uma doença nela no parto do segundo filho. E aquela glândula incomodou ela a vida inteira. E agora não podia mais fazer crochê e tricô, porque seu braço não se movimentava mais.
Ela sentou-se ali na frente, nem botou o caderno, o nome na oração. E o Espírito Santo desceu e disse, alguém com problema no braço. Pode ser uma glândula, pode ser uma ferida. Quando eu falei a palavra glândula, ela falou, é para mim. E ela foi curada em nome de Jesus Cristo. Não pense que isso é eu. Agora, se você orar por mim, quanta coisa poderá acontecer? Quanta coisa extraordinária pode acontecer. Porque nós estamos levantando a mão do pastor. É claro que você será abençoado. Agora, senta no banco para criticar o pastor, não vai acontecer nada. Mas senta para levantar a mão dele, se você não será abençoado. Se não haverá mensagem, se não haverá cura divina, se não houver solução de problemas, libertação. Glória a Jesus Cristo por isso. Um homem estava aqui dentro da igreja, eu falei sobre o cigarro, ele vinha lutando, e ninguém sabia, ninguém conhecia, nem eu sabia. Quando eu falei a respeito do cigarro, ele estava naquele canto lá. Ele foi curado, nunca mais fumou. Esse mesmo homem estava com o rim paralisando. Nós oramos pelo rim dele. Um dia a mesma coisa, foi curado. Então, se você orar por seu pastor, Deus vai te abençoar. E o que eu estou vendo, isso tudo é sem imposição de mãos. Significa que estamos crescendo em fé. Senhor, aquele homem não me conhece. Ele não precisa botar a mão em mim, mas tu sabe o que eu preciso. E a pessoa será curada. Aquele rapaz está se afogando com a espinha de peixe. Meu Deus, aquilo foi a coisa mais extraordinária que me aconteceu. Eu falei, lá em São Paulo, o homem sendo afogado com uma espinha de peixe na hora do culto. E nós oramos na hora do culto e a espinha foi expulsa. Um Avelino, 30 anos, ou não sei quantos anos, 22 anos, tinha uma espinha na garganta dele. Na mesma noite foi curado. Não foi, um Avelino? Na mesma noite. Então ore por seu pastor e Deus vai nos abençoar. Porque ele é a fonte pela qual Deus vai abençoar. Mas que ele falhe, ele é uma falha por completo. Você conhece as falhas dele. Mas Deus não leva em conta as falhas quando você está no posto do dever. E você levanta a mão nesse pastor, Deus vai te abençoar. Porque Deus tem um canal para operar. É como uma mulher que fica sujeita a seu marido. Aquele é o canal. Às vezes ela tem experiência mais do que ele, mas ela é tão submissa que ela se põe no seu lugar. E Deus vem no canal certo e opera o que tem que operar. Vamos dizer amém para isso? Olha a Bíblia, havia um sacerdote condenado por Deus que era Eli. Um homem que já tinha sido rejeitado por Deus, porque os filhos dele eram tão perversos que as meninas da igreja faziam fila para deitar com os rapazes. Eles metiam o garfo na panela, blasfemavam, cometiam sacrilégio contra os dízimos e ofertas. E o pai não fazia nada daquilo ali. Não repreendia os rapazes. Mas quando Ana veio no culto para orar, em desespero, que ela queria um filho, foi da boca desse sacerdote que saiu a palavra falada para ela ter um filho. Porque Deus tem um canal para operar. Amém, amados? Ore por seu pastor e todos nós seremos abençoados. Sim? Veja, do mesmo modo que Deus poderia ter falado ao rei acerca de sua chaga. Isso aqui é uma outra coisa importante, eu vou terminar com esse exemplo, muito importante mesmo, que mostra como Deus usa remédios. A gente nunca deve pensar que Deus não usa remédios, Deus usa remédios. E agora, graças a Deus, descobriram em Israel a cura para o câncer. Com sucesso, vai ser um medicamento barato e que cura o câncer. Lá em Israel, porque tem que ser o cabeça, né? Não pode ser outro país, tem que ser os nossos abençoados israelitas. O rei Ezequias ficou doente, todo mundo conhece a história. Era uma doença mortal, talvez um câncer de pele ou qualquer coisa assim. Ele ia morrer e Deus manda lá um profeta. O profeta Isaías, vai lá, diz para ele, arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Você conhece a história. Sim, o rei profetizou, era a palavra de Deus, era o assim diz o Senhor, estava determinado. Mas é aqui que aprendemos que a oração muda a mente de Deus. O homem virou a cara para a parede e disse não mais 4 ou 5 palavras, não sei se deu 10 palavras. Aquilo subiu tão rápido que foi no trono de Deus. E imediatamente Deus manda uma ordem. Isaías estava lá fora, no pátio. Isaías volta lá. Isaías volta e fala, Deus ouviu tua oração.
você vai ganhar mais tantos anos de vida. Pega uma pasta de figo, faz um emplasto e bota em cima da ferida, você será curado. Por que Deus não veio ao rei para pegar a pasta de figo? Porque Deus não faz nada sem ser através de um profeta. Pode ser amém para isso, amados? Você não será enganado se você consultar o que diz o profeta. Mas o que disse o profeta sobre tal assunto? E tem que estar na Bíblia e na mensagem, tudo alinhado. Que Deus possa nos ajudar. Amém, amados? Olha, estamos crescendo, hein? Estamos crescendo, botando o pé no chão, estruturando. E queremos ser abençoados. Queremos ser uma igreja poderosa. Não só uma igreja que pula e salta, mas que sabe no que crê, conhece a Escritura, é bem posicionado, tem entendimento da palavra, sabe no que crê. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos fazer uma oração. Glória a Jesus Cristo. Vou pedir para o pastor Osés fazer uma oração para encerrar o culto. Os jovens, domingo, nós teremos culto às 5 da tarde com o Isaías, o Flávio, o pastor da igreja. E na semana que vem, nós vamos fazer uma visita lá em Cariacica para o pastor Alexander. Na semana que vem, é aniversário de casamento e de ministério. Se vocês lembrarem de nós em oração, ele é um grande companheiro que eu tenho, um amigo real, sincero, uma família extraordinária, uma igreja muito abençoada. Nós vamos passar o final de semana, o pastor José vai estar lá com a gente. Então ore por nós para que a gente possa ir lá e de alguma forma ser abençoado e também abençoar, né? De alguma forma, compartilhar alguma coisa e Deus possa também ajudá-los. Eles são pessoas especiais. Esse homem tem um ministério que eu respeito muito, uma igreja levantada por uma ordenança de Deus, sem política, bem posicionado na mensagem, um povo que tem uma história bonita. Eles também produzem suas músicas, até cantamos aqui uma música recentemente que é muito abençoada, e será semana que vem, e espero que orem por nós, tá bom? Vamos orar com o pastor. Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor alimentou as nossas almas, alimentou o Senhor com maná, com a palavra. Senhor, quão perfeitos são essas coisas, ó Pai. Saber que a palavra vem ao profeta e o Senhor tem um canal correto, porque a Bíblia diz que o Senhor Jeová não faria nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, meu Deus. Por isso que o Senhor tinha que descer lá na montanha, no Monte Pôr do Sol, e a palavra foi colocada na mão do profeta. Aquela espada afiada de 2 gumes foi colocada na mão do profeta. E aquela era a espada do rei, e o profeta, comissionado por Deus, estava apto a manejar aquela espada. E quando ele manejou aquela espada, aquilo posicionou as nossas vidas, aquilo cortou o pecado das nossas vidas, aquilo colocou-nos alinhados com a nossa teofania, Senhor. Porque a palavra tem que vir ao profeta. E quando ela é usada da maneira correta, ela não pode falhar, ó Deus. Que poder escondido por detrás dessa mensagem, Senhor. Que poder escondido por detrás dessa palavra. Somente nessa mensagem há poder de transformação. Somente nessa mensagem há poder de mudar as nossas vidas, Senhor. Nós vemos o sistema falido e eles pregam contra o pecado, eles pregam contra o adultério, eles pregam contra tantas coisas e aquilo não surte efeito na vida deles. As denominações estão apavorados, aqueles mais velhos lá dentro daquela religião estão preocupados sem saber o que fazer, porque eles não descobriram que a palavra veio ao profeta. Se eles tivessem ouvido a mensagem do profeta, eles estariam numa posição elevada, aonde a qualquer dia eles poderiam ser arrebatados, como essa igreja que deu crédito à pregação. Porque Isaías 53 é quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou com o seu braço forte ao nosso favor e nos tirou de todo sistema pecaminoso, de todo sistema organizado e nos escondeu detrás da tua palavra, e a tua palavra veio ao profeta e o Senhor nos deu a palavra para nos esconder detrás da palavra, como o Senhor fez a Adão e Eva lá no princípio. O Senhor deu a sua palavra para que eles se escondessem atrás da palavra, e a palavra era o escudo para eles, e enquanto eles estavam escondidos atrás
trás da palavra, eles podiam ser abençoados, eles podiam ter vida eterna, eles não precisavam morrer, eles não precisavam ter doenças, eles não precisavam nada, não precisavam sofrer nenhum, apenas estavam debaixo de privilégios, ó Pai. Senhor, como nós precisamos entender isso nessa noite? Precisamos nos manter de trás da palavra. E quando nos mantemos de trás da palavra, podemos gozar de todos os privilégios, podemos gozar, meu Deus, das bênçãos que estão acessíveis aos filhos de Deus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos pelo nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor dê a ele coragem, que o Senhor capacite-o, que o Senhor o encha cada vez mais com o teu Espírito Santo, que o Senhor o dê graça, porque sabemos que estamos numa luta, e essa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra demônios, é contra espíritos, e aqui é uma igreja levantada em nome de Jesus Cristo, com o poder da palavra falada, para ir contra todo o poder das trevas, levantando o braço do pastor nessa batalha, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, ó Pai, voltando para os seus lares, guardando de todo perigo, guardando de todo ataque de Satanás, Senhor, guardando os seus lares, suas casas, seus filhos, ó Pai, e enquanto descansam, guarde, ó Pai, a porta, os portões de seus lares, e cada um possa ter um repouso em segurança, debaixo do sangue de Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus possa pairar sobre cada família, cada filho e cada filha de Deus, ó Pai. E se alguém veio aqui precisando de uma cura, seja curado também em nome de Jesus, porque o que segue a palavra é esse poder da cura, da libertação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. E amém. Amém. Dê a sua mão de companheirismo aos irmãos, ao seu irmão. Deus te abençoe. Domingo estaremos juntos. Domingo é ceia. E lembre-se da oferta que temos que levantar domingo, pela graça de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.